Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos hoje, de sessão cultural, de música, para conversar um pouquinho sobre esse tema, conforme o canal vem fazendo também, como uma das sessões que o canal trata, que o canal aborda, E para conversar no dia de hoje, eu convidei o Ivan Martins, vocalista, de bandas como Eye of the King, tributo ao King Diamond, e de estar na frente de outros projetos também. Ivan, antes da gente começar, por favor, se apresente. Opa, tudo bom? Como vai, pessoal? Meu nome é Ivan, sou Ivan Martins, sou cantor. Eu queria agradecer aqui para começar, agradecer a você, Guilherme, pelo convite. E vamos fazer uma entrevista bem legal hoje. Vamos conversar bastante sobre música. Sim. Ivan, Diga lá. acho que toda entrevista que vocês músicos fazem, ou que eu até mesmo eu faço, tem aquela pergunta que, não pode faltar, Como que está a situação, durante essa pandemia? O que vocês estão fazendo? Como que vocês estão se virando com essa situação sem shows? Como que tá as coisas? Como você imagina e o pessoal deve estar imaginando também, né? A gente está parado, todos os projetos, né, não só o Eye of the King, mas todos os outros projetos estão parados desde que a pandemia estourou, né? Eu já não faço show desde março do ano passado, que quando as coisas começaram a fechar. Como eu tenho outras fontes de renda que não só a musical, acabou que nesse sentido econômico não me afetou tanto assim. Eu tenho, infelizmente, outros grandes amigos músicos que muitos ficaram com problemas, né? Porque vivia só de apresentação, tocar na noite, ou aula, né, do seu instrumento específico, e aí cai um pouco a renda, às vezes alguns ficaram sem renda nenhuma, né? Aí tiveram que procurar outras formas de trabalho. Muitos começaram a trabalhar como Uber, outros fazendo entrega nesses aplicativos de entrega de comida, né? Então, assim, o pessoal está se virando como dá, né? Infelizmente, as coisas, como a gente estava falando antes de entrar, fomos pegos de calça curta, né? Para mim, na questão financeira, não fez tanta diferença, né? Mas na questão artística, sim, né? Querendo ou não, é mais de um ano já sem exercitar meu instrumento, né? Que é a voz, né? Sem me apresentar em lugar nenhum. A gente sente falta, né? Uhum. Ivan, você falou, que a música não é o seu única fonte de renda, E imagino que essa situação seja a situação de vários músicos também, Eu queria que você comentasse um pouco, mesmo antes da pandemia, é difícil viver da música, principalmente do trabalho que vocês fazem em casa de shows e tudo mais? Depende muito. Porque você consegue viver de música de várias formas, né? Tenho muitos amigos que são músicos, mas que fazem apresentações pontuais, que a maior parte do ganho dele financeiro é dando aula. Para esses, você não teve tanta diferença, né? Hoje em dia já faz tempo, na verdade, né? Com o advento de internet, né? E reuniões como a gente está fazendo agora, muitos deles migraram as aulas todas para aula online e não mudou muita coisa no que diz respeito a isso, né? O que muda mesmo é a questão da apresentação ao vivo, né? Os músicos que são ou contratados de artistas ou têm suas próprias bandas que tocam nos bares, e para esses mudou. Mas antes da pandemia, como você perguntou, assim, São Paulo é uma cidade muito grande, né? Você tem ótimos lugares para tocar, com infraestrutura maravilhosa, com um cachê bom, né? E tem lugares onde são menores e onde você não tem o dono não tem tantas condições assim de pagar um cachê legal.
Então depende muito de onde você está inserido, né? Esses meios aí geralmente tem algumas bandas inseridas, e essas bandas aí que estão nos lugares melhores acabam ganhando mais, ganhando bem, né? As bandas que estão nos lugares, as bandas em lugares maiores, né? Ou lugares com mais estrutura. As bandas em lugares menores acabam ganhando menos, e aí tem que trabalhar um pouco mais, né? Basicamente é isso, não tem muito o que fazer, né? A cidade é muito grande, mas são poucos os lugares muito, muito bons, e não tem espaço para todo mundo tocar nesses lugares. Então, quem não consegue entrar acaba tendo que ir para outros, e se vira desse jeito, não tem jeito, não. E sim, e em relação questão de tocar fora da cidade, porque tem várias bandas, né, que acabam optando por tocar em outras cidades. Eu cito até, por exemplo, o exemplo da minha, São José dos Campos, né, que já recebeu várias bandas de fora, né? Como que é essa situação? Em alguns lugares acaba valendo a pena, sim, né? Eu, quando ainda estava tocando na noite, cheguei a fazer alguns shows fora, né? A gente fez, tocando com banda de bar, eu fiz Sorocaba, alguns lugares aqui, Piracaia, Bragança, né? Se não for muito longe, assim, acaba compensando, né? Porque se é muito longe, aí fica caro pro contratante te levar, né? A gente, com o AI, a gente fazia todo ano Minas Gerais, né? E o ano antes da pandemia, 2019, a gente acabou não indo por questões financeiras, porque para ir para Minas Gerais, passagem de avião, hospedagem, é caro, né? Então, às vezes, por conta da crise econômica, não é todo lugar que consegue levar. Mas lugares mais próximos aqui são viáveis, sim, né? Dependendo da distância, né? De quanto que é o cachê, acaba valendo a pena, sim. Muitas Sim. bandas fazem isso, né? Essas bandas maiores da noite de São Paulo, bandas que você pega a agenda delas do mês, tem 20 datas, por exemplo, num mês. Essas tocam fora e tocam e ganham bem, né? Ganham bem em todos os lugares que tocam, porque tocam nos melhores lugares daqui, né? Sim. Ivan, quando eu conheci você, né, e eu conheci também a Eye of the King, foi num momento muito legal que eu tive, né? Digamos assim, que foi inesquecível, que você dividiu o palco com, né? Digamos assim, você dividiu o palco com um grande astro, um grande ídolo meu, que garanto que é o seu também, do heavy Sim. metal mundial, que é o Kai Hansen. Conta aí como foi Foi. essa sensação. Putz, a sensação foi, nossa, não sei nem como descrever. Foi uma coisa incrível, porque assim, o Kai Hansen, ele é quem inventou tudo, né? Ele que inventou o estilo que eu amo, power metal, né? Que a gente chama aqui no Brasil de metal melódico, né? Foi ele um dos pilares criadores disso, né? Se não for o principal, né? Expoente, um dos principais. Então ele sempre foi uma referência, sempre foi um guia para mim, assim, da adolescência, né? E aí dividir o palco com ele é uma coisa surreal, assim. Foi, a gente não esperava exatamente, assim, a gente tinha um plano, né? A gente combinou, conversou antes, o pessoal da banda, né? Aquela coisa virou adolescente de novo. A gente, pô, vamos tirar uma música, né, dele, porque se ele for lá e de repente a gente toca a música e de repente ele sobe, sabe aquela coisa, né, de devaneio, assim. Mas, assim, ninguém achou que ele de fato fosse fazer isso, né? E aí quando ele foi aquele estado de êxtase. Foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram comigo, assim, dentro do heavy metal, sem dúvida nenhuma, foi isso aí, viu? Cara, Nossa só Senhora. fazer um comentário só. Não, foi muito louco esse dia, foi muito legal, porque eu tava no manifesto, eu sou amigo do Diego, que era baixista de vocês, Aham. e o Diego tinha me chamado para ir. Aí, de repente, eu tava lá né, pegando alguma coisa, e de repente parece só o Caiense na minha frente. Eu pensei, mano, o que que é isso? Onde que eu tô? Não, Foi muito louco isso. não, aquele dia para mim foi, digamos assim, para mim foi incrível. Eu imaginava para vocês. Foi, foi, foi espetacular, né? Tem alguns heróis, assim, que são, né,
isso é uma coisa intocável, assim. O Kai foi um deles. E o mais legal de tudo foi depois também, né? Foi na hora e depois. Ele foi um cara super, super legal. Conversou com a gente. Depois, quando ele voltou para cá, ele lembrava da banda, né? Até gravou um vídeo para a gente que um colega nosso foi lá no hotel onde ele estava, gravou o vídeo lá, ele falando da banda. Ele foi um cara super bacana depois, né? E aí meio que reforça, né? Você já gosta do trabalho do cara, e aí ele vem, te atende, conversa com você de igual para igual, né? Fala assim, afinal de contas somos todos músicos, né? Então você fica meio assim, né? Bom, o cara ele não tem esses vislumbres que você às vezes pensa, nossa, o cara é ultra famoso, um cara ultra relevante no estilo, né? De repente ele é meio mala, não, de jeito nenhum. O cara foi lá e falou, conversou de igual para igual, trocou a maior ideia, super bacana. Aí fica mais legal ainda, né? Não, sim, ele também me tratou também muito bem, depois Aí, tá vendo? que eu fui conversar com ele. E além do Kai, você também tocou com o Timo, do guitarrista do Stratovarius? Foi. Esses últimos anos foram bem estranhos, assim, foram bem curiosos, para não dizer foram especiais, na verdade. Esse foi uma outra coisa que foi graças ao Eye of the King, né? Você vê, a gente tocando com o Eye of the King, consegui dividir o palco com o Kai Hansen e depois, por conta de ser integrante do Eye of the King, acabei tendo essa chance, né? De fazer um show com o Timo Tolkki. Foi super legal, porque é, quando o King Diamond veio para o Brasil há uns anos atrás, ele naquele festival, não sei se você se lembra, aquele festival que 2017. foi, acho que foi por aí, eu sou muito ruim de data, mas eu acho que foi por aí. E aí ele veio só para o Brasil, né? Ele não fez mais nenhum show na América Latina naquele momento lá. Ele acho que fez um show no México, se eu não me engano, e depois desceu para a América Latina e o único show foi no Brasil. Então veio um monte de gente de outros estados e veio gente de outros países, né? Então tinha chileno, argentino, paraguaio, né? Boliviano, todo mundo lá no manifesto. A gente fez um esquenta um dia antes, no sábado a gente fez um esquenta e estava ultra lotado. A gente tocou o Abigail inteiro, né? E mais alguns clássicos, igual ele estava fazendo, né, na turnê. E aí nesse dia a gente conheceu um produtor boliviano que falou assim, eu quero levar vocês, ele veio falar comigo, né, eu quero levar vocês lá para Bolívia, vocês são incríveis e não sei o que e tal. Né? E aí a gente trocou contato e depois de um tempo ele acabou levando a gente para lá. A gente fez uns 2 shows lá na Bolívia, fez um em Cochabamba e um em Santa Cruz. E ficamos amigos do cara e foi super legal, foram super legais os shows. E aí, por conta disso, né, por conta de a gente ter se conhecido, de a gente ter ido para Bolívia, o mesmo produtor levou o Timo Tolkki para lá. E aí ele me ligou, me mandou uma mensagem no WhatsApp, tudo bom, tal. Você que me convidando para ir lá fazer, cantar, porque ele falou assim, eu preciso de um cantor bom, né? E eu conheço seu trabalho, tal. Então você não quer vir? Eu falei, lógico, lógico. Aí fomos lá fazer, foi super legal. Então, que foi outra coisa muito interessante foi que o Timo, ele, assim como o Kai, ele me tratou de igual para igual. Sentou lá, a gente ficou conversando quando ele chegou lá eu cheguei um pouco antes que ele lá na Bolívia. Né? Aí, quando ele chegou, eu já estava no hotel, aí ele sentou para conversar comigo na recepção, ali no lobby do hotel. Ficou conversando, perguntou um monte de coisa sobre mim, do meu background, de música e tal. Foi super bacana. Esse foi também super especial porque foi um show inteiro, né? Fizemos um show inteiro com o Stratovarius, com o cara que fez as músicas, né? O Stratovarius, a essência do que a banda é, na minha opinião, é o que ele fez, né? Então, foi super E, bacana, super especial. não, e é muito legal você falar isso também, porque o Timo, pelo menos o que o senso comum fala, eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de conhecer, né, ou pelo menos ver ele, né, igual eu vi o Kai Hansen no Manifesto, né, o Timo tem uma fama de ser arrogante, ser meio mala, e você traz uma visão diferente, né, dele. Ele, pelo menos comigo ali ao entorno do que eu vi, foi completamente diferente. Inclusive
obviamente veio bastante fã no hotel atrás dele, né, de pegar autógrafo, ele atendeu todo mundo e ele estava bem mal, viu? Porque ele fez uma turnê pela América Latina, né? Então ele fez, acho que antes de ir para lá, fez México, aí veio para América Latina, fez Chile, eu acho que 3 datas, Peru, aí veio para Bolívia, depois ia voltar para fazer outra data no Peru. Ele estava arrebentado, assim, doente, né? Gripado, muito mal, assim, dormindo pouco. E mesmo assim atendeu as pessoas. Ele chegou, dormiu, e quando ele acordou e a gente foi passagem de som, já tinha gente na porta do hotel, ele atendeu todo mundo, tirou foto, deu autógrafo, conversou, né? Foi super solícito. Sim. E além do Eye of the King, você tem outros projetos, né? Você tem inclusive uma banda de Hammerfall. Conta com os outros projetos. Então, o Hammerfall foi assim, essa faz tempo já, isso aí deve ter, eu falei, eu sou péssimo com ano, assim, mas deve ter sido em torno ali de 2004 ou 2005, algo assim, né? Foi porque eu conheci os caras, essa banda já existia, né, o Warriors of Fate. Eu conheci os caras por intermédio de amigos em comum, assim, a gente fez uma reunião de fim de ano, assim, foi se encontrar num barzinho e tal, um pouco antes do Réveillon, e aí eu acabei conhecendo eles lá, né, a banda já existia, mas estava parada, e aí eles queriam voltar e tal, e eles falaram, pô, você é um cara bacana, tal, você não quer, né, fazer né, vir ensaiar com a gente, ver como é que rola pra gente, a gente tá querendo voltar com a banda, tal. E aí eu fui, e, e aí o resto é história, né? A gente acabou ficando, a banda tá até hoje, é que a gente não toca mais quase, porque um dos guitarristas foi morar na Irlanda, né? Mas depois que eu entrei, a banda ficou bastante ativa por uns 2, 3 anos, fazendo bastante show. Aí a gente encerrou as atividades por um período, depois a gente voltou e estava fazendo um show por ano, assim, sabe? Bem pouco mesmo. E aí o guitarrista mudou para Irlanda e agora a gente não toca mais por conta disso. Mas toda vez que ele vem, a gente tenta marcar sempre um show, assim, para aproveitar que ele está aqui, né? Sim, então a banda ainda continua, mas só que ela está meio parada por conta desse fato. E além, Ela fica inativa. Fica inativa até ele vir. Quando ele vem, a gente tenta marcar alguma coisa, assim. sim. E você está lançando um projeto também, né? Conta um pouco mais. É uma outra banda que chama Nankin. E aí, na verdade, a banda Nankin ela é um derivado do Warriors of Fate, porque muita gente, na verdade, passou por ela, que foi do Warriors of Fate. Na verdade, a Nankin ela começa um pouco antes, quando esse mesmo guitarrista que está morando hoje na Irlanda, o Douglas, abraço Douglas, o Douglas ele montou uma banda chamada Fucking Hearts, né? Que era uma banda para tocar hard rock, AOR, essas coisas, né? Ainda na época lá quando o Warriors of Fate ainda estava mais ativo, né? E depois de um tempo ele saiu, e eu acabei entrando nessa banda junto com ele, e nessa banda tocou todo mundo que tocou no Warriors of Fate tocou nessa banda em algum momento, assim. O Marcelo, o baterista, tocou em alguns shows, o Diego, o baixista, tocou em alguns shows, o César, que era o outro guitarrista do Warriors of Fate, fez baixo em alguns shows, né? Então, todo mundo passou por lá. E aí, depois o Douglas saiu e montou o Nankin. O Nankin, o embrião do Nankin, eu estava junto também. Eu acabei ajudando em uma música no comecinho. Aí a banda ficou parada por um tempão. Eu acabei saindo. Entrou no meu lugar o Guilherme Hirose. Depois que ele saiu, eu acabei voltando para gravar o EP, né? Aí as músicas já estavam bem mais prontas, assim, já estava praticamente tudo certinho. Eu acabei entrando só para gravar a voz, né? As outras músicas já estavam prontas. Eu acabei gravando essa que eu ajudei a fazer lá no começo, e aí a gente resolveu lançar agora nesse comecinho de ano, né? Para ficar registrado o EP. Sim. E Sai agora agora, no fim de março sai, acho que é dia 20, se eu não me engano, sai o EP inteiro. A gente lançou um clipe uma semana passada, de uma das músicas, e agora no fim, acho que é dia 20 de março,
Se eu falar a data errada, o Diego vai me bater, o baixista. Desculpa, Diego, mas eu sou péssimo com data, mas acho que é dia 20. Depois, se não for, eu te aviso. Sim. E ao contrário de muitas bandas, né, eu percebi que, por exemplo, a Eye of the King optou por não fazer live. Por que a escolha? Então, a gente optou não fazer live por questão de segurança mesmo, né? Por uma questão pura e simples de segurança. A gente tem algumas pessoas na banda que são grupo de risco, né? O nosso tecladista, o Zé Cardilho, ele teve, há muitos anos atrás, ele teve problemas de saúde que o tornam um grupo de risco hoje em dia, né? Tem mais o nosso guitarrista, o Giba, também tem alguns problemas de saúde que o tornam um grupo de risco, e a gente resolveu que a gente não ia fazer live apenas para não arriscar desnecessariamente, né? E aí a gente acabou fazendo algumas collabs, né? A gente gravou música, a gente gravou uma qual foi? A Gypsy. A gente gravou cada um da sua casa, aí mixou e lançou, e deve sair esse ano ainda é ótimo, nós estamos em março, né? Até o fim do ano deve sair. Porque acabou que a gente teve uns atrasos, mas a gente já gravou uma outra, que eu não vou nem falar o nome para não dar spoiler, né? Mas a gente já tem uma outra gravada prontinha, tá só terminando de gravar vídeo, e deve sair, eu acho que deve sair nos próximos meses, não deve demorar muito mais, não. Acabou atrasando, mas deve sair. Ah, só para você esquecer de uma que vocês gravaram. Qual que foi? Into the Grave. Ah, é verdade, essa foi a primeira, é verdade. A gente gravou, é verdade, tem razão. Eu não E sei se a gente talvez a gente acabe fazendo algumas outras, não sei, vamos ver como é que fica. sim, e pelo que você acompanha das lives, né? Mesmo não estando tocando, tipo, é, mas eu acho que você tem amigos que já fizeram. Sim. A sensação é a mesma ou tipo você sente um vazio, né? É estranho, né? Assim, é legal que os músicos fiquem ativos de alguma forma, né? Querendo ou não, é uma forma de fazer os músicos, né, voltarem a trabalhar, né? E os lugares também, né, voltarem a trabalhar, né? Porque não só os músicos, todo mundo lá nos bares também acaba, o bar fechado, acabam não trabalhando, às vezes acabam até, né, não entra dinheiro, né? Acaba tendo que mandar funcionário embora. Então é uma situação ruim para todo mundo. De alguma forma isso ajuda, né? Não é a mesma coisa. É legal ver, assim. Eu assisti algumas, né? Algumas eu assisti partes, outras eu assisti inteiras, mas eu acho que não é exatamente a mesma coisa. Eu não sei para eles, eu não cheguei a perguntar, né? Para eles como que é a sensação, porque aí se acaba a música não tem reação, não tem ninguém, né? Não sei se é estranho. Imagino que deva ser, né? Mas pelo menos está no palco, né? Melhor que eu que não estou no palco há mais de um ano. E, ô Ivan, você vê alguma perspectiva, por exemplo, tá coisa melhorar? Acho que é só com a Eu acho vacina, né? só com vacina, eu acho, cara. Não tem como, né? Você vê que a gente afrouxou um pouco as coisas e olha o que aconteceu. Agora a gente está numa fase ainda pior do que estava, né? Com um ano para se preparar, né? Para o Estado e as pessoas se prepararem. A gente está nessa situação que está agora, né? Imagina como que não seria. Então não tem jeito, tem que ser vacina, não dá para contar só com. É importante a gente se resguardar, né, se cuidar, álcool em gel, máscara, tudo isso. É importante o poder público estar preparado, né? Mas acho que para resolver de vez só a vacina mesmo, cara, não tem jeito. Quando todo mundo tiver vacinado, aí a gente começa a pensar em voltar ao normal, né, que o pessoal fala. Sim. Ô, Ivan, São Paulo, né? Não, nem falo aqui muito de São José, onde eu moro, mas São Paulo é uma cidade que é bastante interessante no cenário musical do underground e tanto de bandas autorais e tanto de bandas tributos.
A gente tem vocês, Eye of the King, né? Tem outras bandas como, por exemplo, Steel Tormentor, do Halloween, né? Children of the Beast, do Iron Maiden, Heaven and Hell, do Dio, e outras bandas, né, mais autorais. Como que você enxerga esse cenário de São Paulo? Então, hoje eu acho, né, eu não sei se tem tanto espaço quanto seria o ideal, né, para bandas autorais quanto tinha antes, assim. Pelo menos na minha época, quando eu comecei com bandas autorais, isso aí foi há mais de 20 anos atrás, 2000, 99, 2000, tinha muitos lugares onde onde você conseguia tocar sendo uma banda autoral. Você tinha que colocar uns covers no meio, mas você conseguia fazer um variado ali. Você colocava uns 5, 6 covers, umas 5, 6 músicas suas. Tinha espaço assim. Depois de um tempo, entrou em moda é ótimo, né? Mas em moda, esse lance de banda tributo, né? Onde você faz um cover de uma banda só. Aí é um pouco mais difícil de você encaixar uma banda autoral aí, né? Você vê alguns lugares que colocam banda autoral para abrir, show de banda tributo. Eu acho que tem pouco espaço, para falar a verdade para você. Eu acho que só esses pequenos festivais que às vezes acontecem, né? Onde você tem 4, 5 bandas autorais, né? Antigamente tinha muito festival, cara. Quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, 20 e pouquinho, tinha muito festival de banda autoral, 5, 6 bandas, sempre tinha público, né? O pessoal ia para conhecer, ia para curtir o rolê mesmo, né? Hoje eu não enxergo muito mais dessa forma, não. Faz tempo que eu não vejo. Você vê, eu comecei, tinha um bar ali na Zona Norte aqui de São Paulo, o finado Splash do Augusto, que era um bar que dava espaço para bandas autorais. Você não tinha banda cover lá. Você ia qualquer dia que tinha show lá, não tinha não sei o que cover, qualquer coisa cover. Não. Era banda tal, autoral, e aí eles avisavam que tipo de cover que a gente fazia, só para as pessoas terem um direcionamento de que estilo musical que era essa banda, né? Isso era muito legal, né? Infelizmente, hoje eu não vejo tanto esse espaço assim, né? Blackjack também deu bastante espaço para a gente, né? Era um lugar que a gente tocou também com meus projetos autorais tocaram bastante lá. Mas fora isso, né? Eu não vejo tanto assim. É difícil detectar exatamente por que isso acontece, né? Eu acho que deve ser um conjunto de fatores. E você consegue, pelo menos, falar esses fatores? Então, é difícil saber se o público que não está muito interessado prefere ver um tributo, se as próprias bandas autorais não estão tanto se empenhando. É difícil dizer. Eu acho que falta espaço. Falta espaço. Eu não sei se as casas não colocam bandas autorais como atrações principais, com medo de não ter público, né? E aí as bandas autorais, porque não vem espaço, acabam também não indo atrás e vão procurar outros lugares, né? Enfim, ou vão compor disco e gravar disco. Hoje em dia é mais fácil, né? Grava em casa, né? Então, um outro caminho, assim, primeiro gravar, primeiro investir na gravação para depois tentar fazer divulgação, né? Como não tem tanto espaço para tocar. É difícil entender exatamente se são todos esses fatores juntos, se é alguma outra coisa que me escapa, né? É complicado. Sim. Ivan, a gente percebe muito, né, quem frequenta, né, esses rolês à noite, que existe uma divisão entre banda tributo e banda autoral, né, onde que o pessoal, principalmente no meio do heavy metal, né, onde o pessoal que curte mais as bandas autorais olha com maus olhos as bandas tributo. Como que você vê essa rixa, né, desse pessoal
Você acha que poderia ser um pouco mais unido, um pouco mais mesclado? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, você faz um show cover, tributo do Metallica, por exemplo, você leva uma banda autoral para abrir, né, ou até mesmo para dividir palco, é, dá uma visibilidade, né? Como que você enxerga? Eu acho, vou ser sincero com você, eu acho infrutífero essa rixa, se ela existe, eu acho ela infrutífera, porque eu entendo de repente da onde que ela vem, né? Porque as casas que apresentam, né, que apresentam bandas tributo ou banda cover, como você queira chamar, elas dão menos espaço para bandas autorais, né? As bandas autorais têm menos espaço. Quando tem espaço, é um espaço em um horário diferente, ou um horário onde não tem tanto público, né? Então, eu entendo que possa existir esse descontentamento, né? Vamos colocar assim. Eu acho, assim, todo mundo quer seu espaço, né? Todo mundo, eu virar para você e dizer, tem espaço para todo mundo, talvez isso não seja verdade, né? Talvez isso não seja a realidade que a gente vive. Talvez não tenha espaço para todo mundo. Talvez as bandas autorais talvez estejam sendo esmagadas aí por esse mercado de hoje de tributo. Mas eu vejo também outras bandas autorais de colegas tocando também por aí. Eu acho que na prática, eu acho que você acaba caçando o seu espaço e achando de alguma forma, né? Você precisa, no fim das contas, se você quiser acontecer, você precisa correr atrás, mesmo que você seja uma banda tributo. Tem um monte de banda tributo por aí, né? E fazendo tributos da mesma banda, né? Então, o que vai diferenciar uma da outra, né? Como é que você vai conseguir um espaço para tocar em algum lugar? Eu penso que poderia, sim, existir essas duas coisas. Eu imagino que tem público, né? Como você sugeriu, você coloca uma noite lá 3, 4 bandas, sendo que tem uma ou duas que são tributos e as outras são autorais e tocam seus covers ali no meio, ou vão tocar só o som deles mesmo. Eu acho que poderia sim funcionar dessa forma, não vejo por que não, né? Mas aí, como não sou eu que decido isso, né? Mas Sim. eu penso que funcionaria, eu não vejo por que não funcionar, né? As pessoas estão ali para curtir um som, no fim das contas, né? Basta você ser coerente de colocar bandas que com os estilos se conversem de alguma forma, né? Não vejo problema. Sim, ainda nesse assunto, né? é, Como que é, por exemplo, uma banda de menor porte, né, enfrentar o mercado musical, né, principalmente no sentido mais amplo, né, ter que, tipo, concorrer um espaço, ou de repente com uma banda grande que já tem nome, que já toca na rádio, que fica nessa mesma programação, que não dá espaço para bandas novas, tal. Como que é concorrer nesse mercado musical que de uma maneira ou outra eu acho que é meio monopolizado? Né? Tem que persistir, né, cara? Não tem outro jeito, eu acho. Não tem como. Você tem o seu trabalho que você quer divulgar, você tem um plano de gravar um disco, você já está gravando um disco, aí você está com um disco pronto, né, de músicas autorais, por exemplo, né, e aí você quer que ele toque, que as pessoas ouçam. Hoje em dia você tem plataformas digitais, né, é um pouco mais fácil de divulgar nesse sentido com a internet, né? Então você espalha as suas músicas para onde você conseguir, né? Procura lugar para tocar. Muitas vezes a gente fazia lá antigamente, a gente mesmo montava festivais, a gente juntava 3, 4 bandas, vamos pegar um lugar, fechar um lugar e tocar. Não tem muito jeito, né, cara? Você tem que persistir, tem que correr atrás, porque a outra opção é só você olhar e falar assim, mas eu nunca vou chegar porque o fulano ali já é gigante, o espaço está todo tomado e não dá para mim. Então aí você desiste, né? Então, ou você persiste ou você desiste. Da mesma forma, banda tributo funciona assim, né? Se você vai montar uma banda tributo e quer tocar, tem que persistir, tem que ir atrás, procurar show, gravar um material, mostrar, né, a sua capacidade e procurar lugares, né? Mesmo que não sejam os lugares que você gostaria,
né? Você tem que procurar lugares para começar, né? Não tem jeito, tem que persistir. Ou você persiste ou você deixa para lá, vai só ensaiar em estúdio para se divertir e deixa isso mais como hobby, não tem muito o que fazer. Ô, Ivan, Diga lá. eu queria que você falasse um pouco, né, como que é manter uma banda, assim, qual que é o custo, né, de, por exemplo, a AI por exemplo, sei lá, para aqui para São José fazer um show. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte. Então, o custo de manter uma banda, ele corre assim de encontro com os gastos que você tem por ser músico, né? Então, você tem seu instrumento, você tem que deixar o seu instrumento sempre em ordem, né? Então, o guitarrista vai ter lá a guitarra dele, que tem que estar legal, cordas, pedais, amplificador, né? E por aí vai, né? Baterista, a mesma coisa, cantor, tem que ter um bom microfone e tudo mais. A gente tem os gastos com ensaio, né? Que tem que estar bem ensaiado, você tem que estar, você quer apresentar um trabalho legal, você tem que estar bem ensaiado. Né? E os custos operacionais, gasolina, daqui para lá e tal. Quando a gente fecha show fora de São Paulo, em geral, os contratantes acabam custeando alguma coisa no que diz respeito a isso, né? Então, como eu falei para você, eu dei o exemplo lá de Minas Gerais. A gente vai de avião para lá e isso é pago pelo contratante, né? Ele paga um hotel para a gente, um avião, né? E a gente vai e toca, né? Não tem muito segredo, não. Agora, tem alguns investimentos também que você pode fazer, né? Então, por exemplo, você grava um collab, você quer que as pessoas vejam, você pode é, colocar um dinheiro lá para a publicação ganhar alguma força, né? Isso também é um investimento que se faz, né? O pessoal de autoral faz bastante, né? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Né? O pessoal de cover também, né? De cover e tributo. Tem alguns custos, né? A gente acaba somando tudo isso daí, né? A parte técnica dos instrumentos estarem sempre bons, né? O quanto você gastou do seu tempo e esforço para se desenvolver enquanto músico, né? Tudo isso daí entra. Sim. E perspectiva de shows para depois da vacina, né? Se a gente acabou citando, né? Você acha que a galera tende a ir mais ou tem os primeiros shows vão ser tipo lotados? Como que você enxerga? Eu espero que sim, na verdade, viu, cara? Eu tenho uma visão, posso estar sendo muito otimista, mas eu imagino que depois de tudo que a gente está atravessando, e quando isso finalmente tiver um fim, né, as pessoas vão querer voltar a frequentar os lugares, ver música ao vivo. Eu acho que isso deve acontecer, né? Você vê que mesmo antes da pandemia acabar, quando a gente conseguiu afrouxar um pouco aí a fase que estava em São Paulo, as pessoas já começaram a sair mais, né? Então, eu acho que as pessoas anseiam por isso, né? Em algum momento, isso vai acabar acontecendo, e aí eu acho que deve voltar, as pessoas devem voltar a querer sair como saíam antes da pandemia, né? Ou até mais. A gente só precisa saber como que vai ser isso com as casas, né? Se elas vão estar em condições financeiras para colocar música ao vivo tão já, né? Porque eu imagino que muitas delas devem estar trabalhando com questões financeiras complicadas, né? Por conta de ter que ficar fechado por um tempo, depois abrir só para delivery, agora tem que fechar de novo, né? Talvez não tenha grana para contratar músicos tão cedo, né? Isso pode ser um impeditivo para logo quando acabar assim, a pandemia, mas eu acho que um pouco tempo depois isso deve voltar sim. E do que você anda acompanhando essas casas? Como que tá a situação? Olha, os lugares que eu toquei durante todos esses anos, alguns fecharam de vez, assim. Não sei se por questão de escolha já logo de cara ou não, eu não soube de detalhes, mas a maioria está aberta ainda, né? A maioria está aberta e sobrevivendo, né? A maioria a maioria delas é restaurante, barzinho, né? E aí eles
se adaptaram, né? Fecharam, depois abriram para entrega, agora vão ter que fechar de novo. Alguns chegaram até a voltar a fazer música ao vivo. Algumas delas eu sei que fizeram, colocaram alguns músicos fazendo violão e voz, assim, sabe? Uma coisa mais reduzida, assim, mais contida. Agora vai ter que fechar de novo, né? Eu imagino que quando puder abrir novamente, eles devem colocar de novo. Então, provavelmente elas devem voltar a ter a música ao vivo aí em algum momento. A gente só não sabe quando que vai ser isso, né? Oi, Ivan, agora eu queria que você falasse um pouco, né, das suas influências enquanto músico, né? E queria que você falasse os nomes e por quê. Vamos lá. O primeirão de todos foi o Michael Kiske, né, do Halloween. Foi o primeirão, assim, de todos. Foi quando eu estava começando a ouvir metal melódico, assim. Antes disso, eu tinha uma bagagem de rock um pouco diferente, assim, né? Então, eu tinha ali Purple, Queen, umas, mais nessa linha. Aí veio Metallica, Maiden, Slayer. Mas aí, quando veio o Halloween, eu ouvi o Keepers, né? Sempre o Keepers, né? Uhum. Aí aquilo me deu uma, sabe, mudou um pouco, assim, para mim, como eu enxergava as questões musicais. Eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui é algo que até nada do que eu tinha ouvido antes tinha me causado aquele efeito, né? Não que as outras coisas fossem ruins, muito pelo contrário, mas aquilo me causou um efeito que foi, isso aqui é a minha parada, é disso que eu gosto. E aí o primeiro foi ele, né? Porque acho que eu, se eu não me engano, foi já logo o Eagle Fly Free, foi a primeira música, eu ouvi o Keeper 2, né? Eu peguei, foi já logo o Eagle Fly Free, eu falei, nossa senhora. Foi então, assim, um cara que eu persegui, né? No que diz respeito a como cantar, né? Foi ele. E logo depois, assim, não muito tempo depois, isso deve ter sido 90 e ele já acho que já estava saindo ou já estava para sair ou já tinha saído ou estava para sair do Halloween já, o Kiss, que se eu não me engano nessa época, foi em 93, algo assim, né? E aí logo depois veio o André, né? O André, o André também foi outro farol assim para mim. O André ele porque além de tudo era brasileiro, né? Então, sabe, quando você está ali, naquela época não tinha internet direito, era difícil, as informações eram complicadas. Então, os ídolos eram muito distantes, né? Muito distantes, diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia você, sei lá, faz um som, assim, faz um collab e marca lá o cara que você fez o cover, o cara vai lá, responde, te agradece, tal. Naquela época isso era impensado, né? Não tinha como. E aí você vê um cara como o André, né? Brasileiro, uma banda como o Angra naquele momento ali, né? Que era a banda dele naquele momento. A banda acontecendo, né? Fazendo sucesso de igual para igual com essas outras bandas que a gente via europeias, né? Fazendo o mesmo estilo. Isso dava para você dar um sentimento um pouco diferente do que só admirar o André como cantor, né? Mas dava aquela sensação, poxa, dá, né? Se a gente tentar, a gente consegue, né? Os caras brasileiros, igual a gente aqui, estão lá, estão fazendo e estão conseguindo. Eles davam o Angra dava essa sensação de que era um sonho possível, sabe? Porque você ouviu uma banda da Alemanha, você pensa, pô, os caras estão lá, né? Na Alemanha, é longe pra caramba daqui, lá é o celeiro de coisas acontecendo, a gente está aqui longe pra caramba, ninguém nunca nem vai olhar para o Brasil, né? Mas aí você vê o Angra e fala, pô, né? Era uma coisa, né, espetacular, assim, para a gente, né, para mim, para meus colegas na época, foi uma coisa incrível, né? Então o André foi, foi um cara muito importante para mim no que diz respeito a cantar e no que diz respeito a exemplo, assim, né, a exemplo a seguir, né, de como seguir seu sonho, né? Porque os outros, embora fossem importantes como influência musical, né, era algo muito distante, né? Além deles Sim. dois, acho que eles dois foram os principais, mas tiveram outros. O Geoff Tate, do Queen's Rights, também foi muito importante para mim, né, no que diz respeito à técnica vocal. Assim, eu gostava muito dele, eu via muito. O Timo Cotipelto também foi um cara que eu ouvi bastante naquela época. Esses acho que são
essenciais, assim. Você citou o André Matos, né? Qual que foi, se você consegue me falar, né, já que entrando um pouco nesse tema, tipo, o quanto que o Brasil perdeu com a sua morte e qual que é a importância, né, dele na música em geral? Putz, cara, o André é uma instituição do heavy metal, né? Brasileiro e mundial, né? Ele é um cara ultra consagrado, né? Ultra respeitado aqui e fora. Não dá para mensurar o quanto a gente perdeu com a passagem do André. É muito triste, cara, porque o André foi um cara que conseguiu acontecer em tudo que ele pôs a mão, né? O Viper, o Angra, o Xamã, na carreira solo, né? Eu acho que ele foi competente em tudo que ele fez e ele deixa um vazio gigante, né? Um vazio gigante. Né? É um lugar que não poderia ser tomado por ninguém, mas de qualquer maneira, né? Mas a gente pensa que não tem, parece que a gente não teve mais gente para pegar essa tocha, sabe? Para continuar, né? Seguindo em frente. Eu espero que o Xamã com o Alírio prossiga fazendo, né, fazendo discos e fazendo shows. Eu acho importante. O Angra já estava há muito tempo seguindo, né, sem o André. E o Viper agora tem o Leandro também. Então são bandas que eu espero que continuem, né? Mas o que a gente perdeu ali não dá para mensurar. Eu não cheguei a conhecer o André. O mais perto que eu cheguei do André foi numa entrevista acho que no prédio da Folha, se eu não me engano, lá em 90 e pouquinho, na época do Fireworks. Eles foram lá fazer uma entrevista para fãs e a gente estava num anfiteatrozinho assim, devia ter umas 60 pessoas, talvez. E aí foram 5, aquela formação clássica do Angra, né? E aí as pessoas iam lá fazendo perguntas e tudo mais. Foi o mais perto que eu cheguei do André. E quando ele morreu, eu fiquei arrasado. Eu estava trabalhando nesse dia, foi num sábado. E na semana anterior eu tinha visto o André com o Xamã abrindo para o Avantasia, né? E depois ele cantou uma música lá com o Avantasia. Eu tinha visto o show, eu tinha visto o retorno do Xamã, né? Que eles cantaram, fizeram os 2 discos, né, inteiros. E Esse último não estava, mas do Xamã, o primeiro do retorno estava lá. Então. Eu fui nesse e eu fui depois no Avantasia e levei de bônus o Xamã junto. Falei, pô, que legal, vou ver o André de novo. E acho que foi uma semana ou 2 depois, cara, desse show aí. E aí eu lembro que eu estava trabalhando e eu estava num lugar que o sinal de celular era uma porcaria, entendeu? Então eu descia nos andares assim e ficava sem sinal. E eu fiquei um tempão lá. E foi aí acho que era umas 11 horas da manhã, a hora que eu saí, começou a pipocar um monte de mensagem no celular. E os caras, André Matos morreu, André Matos morreu. Eu falei, não é possível, vocês estão zoando. Eu achei que os caras estavam zoando. Aí veio lá o post do Ricardo Confessori, aquele post falando sobre o André, que o André tinha passado. Eu falei, aquilo me estragou de um jeito que não tem nem o que falar, né? O André foi uma influência gigante para mim, em todos os sentidos, né? E aí você vê um cara como esse, que tão novo, né? Indo embora assim, é muito triste. Imagino como a família do André deve ter ficado devastada. Sim. E você tem planos para o futuro, né? Quando esse caos todo acabar? Olha, cara, meus planos são modestos, vamos assim dizer, né? No que diz respeito à questão musical, a minha ideia é voltar a fazer shows, né? Eu não sei se o Anankin vai fazer alguma coisa, porque o guitarrista da Anankin é o Douglas, né? Que era do Warriors of Fate, e ele tá lá na Irlanda. Então, provavelmente a banda não deve tocar. O Eye of the King volta assim que for possível, né? A gente tem esses planos de voltar. E eu não sei se
tirando esses dois projetos, talvez alguma coisa futura aí. Eu ainda não tenho certeza. Eu estou tentando, tomei esse ano para ver que projetos eu vou querer levar para frente ano que vem, se eu vou montar alguma coisa ou não, né? Vamos ver. Ainda está muito cedo para dizer, mas eu quero voltar a fazer shows, assim. Quero voltar a fazer shows de qualquer maneira, assim. Vamos ver quando vai ser, que condições que vai ser, né? Quero voltar a tocar. A gente acaba sentindo falta, né? Eu brinco com os amigos guitarristas meus, né? Você ainda está em casa aí, você pega a sua guitarra, liga e toca, né? Eu, para cantar aqui em casa, sair cantando assim, é mais difícil, né? Uhum. Então sinto falta. Quero fazer shows o mais breve possível, desde que as coisas sejam feitas com segurança, desde que a gente já esteja, né, melhor aí nessa situação. Se estivermos todos vacinados, as coisas estiverem, né, a cidade esteja funcionando normalmente. Sim. E, ô Ivan, nessa quarentena, né, nesse período, né, muitas das pessoas, inclusive eu, recorreram à arte, né, para não ficar surtado, não ficar maluco nesse momento, né, difícil que nós estamos passando, né. Eu queria que você falasse um pouco, né, qual que é a importância da arte, não somente da música, né, mas de modo geral, né, para a vida das pessoas. Cara, eu acho que a arte ela traz um monte de coisa, na verdade. Ela mexe com a pessoa, né? De alguma forma ela mexe com a pessoa, né? Ela pode trazer algum tipo de felicidade, pode trazer alegria, pode trazer conforto, né? Eu acho que o conforto talvez seja a palavra, conforto e felicidade sejam as palavras que a gente busca agora nesse momento, né? Então, você ouvir uma música que você gosta, ou uma música que fala, que te toque de alguma forma, que a letra converse com você de alguma forma, assistir um filme, ou, né, ou ler um livro, ou ver uma imagem, né, que mexa com você de alguma forma, essas coisas são primordiais, né, para a nossa vida, e acho que talvez a gente não tivesse essa noção até essa pandemia estourar dessa forma, né? Talvez a gente não tivesse tanta noção do quanto isso era importante até a gente ficar privado de um monte dessas coisas, né? Eu falo para você, quando a pandemia estourou e aí naqueles primeiros meses, a quantidade de collab que eu fiz não está escrito, porque você começa, sabe, a surtar. Então eu queria cantar, queria fazer as coisas, a gente começou a fazer um monte, uma atrás da outra, assim, né? Foi a maneira que eu tive de lidar com isso, né? De extravasar esse sentimento de impotência até, né? Porque você fica pensando, não posso fazer nada, né? Eu posso me cuidar, mas não tem mais nada que eu possa fazer. E a gente tem que passar por isso e não sabe quando que vai acabar e não sabe para onde que a gente vai, qual que é o plano, né? Então, isso me ajudou bastante. Ter os meus amigos, conversar sempre com os meus amigos me ajudou bastante também, né? Então, isso tem me aliviado bem. Assim, eu acho que a arte, ela de certa forma, ajuda a passar por isso, né? Sim. Ô, Ivan, agora para finalizar a nossa entrevista, tá muito boa a conversa, queria que você falasse um pouco, né, dos 3 melhores shows que você já foi e por quê. Mas que pergunta difícil essa sua, né? Putz, que pergunta difícil. Tá, vamos lá. Vou começar com o Halloween, o último, que foi quando eles reuniram, né, o Pumpkins United. Eles reuniram com o Kai e com o Kiske, porque era um sonho de adolescente, né? E o meu Ver também. então, pois é, Eu ver o tava lá. Michael Kiske e o Kai Hansen no Halloween de novo foi surreal, né? Chorei bastante nesse show. Eu fui nos 2 dias, inclusive. Foi incrivelmente maravilhoso, assim, foi maravilhoso mesmo. Apesar dos problemas também que teve. Tiveram uns problemas, nos 2 dias tiveram problemas. No É, primeiro dia foi o telão, no segundo o- dia deu problema no som, cara, no segundo dia. Eles do Kai Hansen. tiveram que parar a música 2 vezes, eu acho. Uhum. Esse foi maravilhoso porque foi uma coisa emocional para mim, né? Uma coisa sentimental
ver, né, aquilo lá. Deixa eu ver o que mais. Difícil. Eu lembro o show do Avantasia, não esse que teve o Xamã, mas da turnê anterior, do Ghost Lights, foi muito bom, porque estava o Kiske, né? E estava o Yorn, né? Que o Yorn, acho que é uma das grandes vozes que a gente tem hoje, assim. Ver os caras ao vivo, assim, foi demais. Foi um showzão, né? Um show gigante, muitas horas ali. Acho que foram quase 4 horas de show, se eu não me engano. Muita música, muitos cantores incríveis você tinha ali. Eric Martin, né? Tinha bastante gente ali. Fiquei bem feliz com esse show também. Eu fui em tanto show, deixa eu pensar mais um aqui. Deixa eu ver. Difícil. Acho que a turnê do Fireworks, cara. Porque era aquela formação original do Angra, né? E sabendo que depois ela se separou, assim, acho que torna um pouco especial, porque foi a última turnê que eles fizeram, né? Então foi bem bom, eu lembro bastante daquele show. Foi também o meu princípio de ir em shows, assim, né? Eu tava começando, tinha ido em poucos shows até então. Então acho que esse conta como um show especial para mim também. Certo. Ivan, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Achei que foi uma conversa bastante legal, né? Bacana. E espero que logo mesmo a gente possa se encontrar aí nas noites de São Paulo, ou quem sabe, né? Aqui em São José, vocês fazerem shows aqui, né? Espero que as casas se mantenham também, porque a situação está bem difícil, bem complicado, né? Mas vamos que vamos, né? Então eu passo para as considerações finais. Bom, cara, eu queria de novo agradecer seu convite. Foi um convite muito bacana. Participar dessa entrevista foi bem legal. Foi muito legal te rever, fazia tempo que a gente não se via, né? Faz um Uhum, tempão, né? 2 anos. 2 anos, né? Quase Então, 2 anos. cara, quase 2 anos. Então, eu queria te agradecer o pessoal que vai assistir isso, pela sua atenção de ter me convidado, pela atenção de todos de assistirem. Foi um papo muito bacana, pena que tem que chegar no fim, né? Uhum. Eu espero que a gente se veja logo, né? Espero que todos nós possamos sair dessa situação o mais breve possível, né? E assim que for possível, a gente volta para a estrada e quem sabe a gente se encontra de novo, cara. Sim, com certeza. Então é isso, né, Ivan? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que estiver assistindo este vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta, né, esse vídeo e outros vídeos que o canal produziu, né? Também curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram e compartilhe nas redes sociais com os amigos para poder divulgar os trabalhos que o Ivan realiza, né? Porque isso também é de extrema importância, né? Chegar a produtores, a outras pessoas que para conhecerem ele, né? Então é isso, pessoal. Está encerrado mais uma entrevista no Mesa de Debates. Fiquem atentos à nossa programação, né? E até a próxima. Fui.